Visto a parte inicial, então, do manejo da via aérea e da intubação orotraqueal em pacientes com insuficiência respiratória ou com rebaixamento do nível de consciência, agora a gente vai abrir um parênteses para falar do assunto que está circulando aí esses últimos meses pelo mundo, que é o manejo da via aérea dos pacientes com Covid, tá? Ou com suspeita ou com diagnóstico de Covid. Esses pacientes, na grande maioria dos casos, eles vão necessitar de uma via aérea invasiva por conta de uma falência respiratória, tá? Vão apresentar um quadro de insuficiência respiratória aguda, então caracterizado clinicamente por desconforto respiratório, taque de espineia, uso de musculatura acessória, batimento de asas de nariz e, em casos mais críticos, até cianose de extremidades. Além disso, esses pacientes eles vão necessitar de uma ventilação mecânica também por um tempo mais prolongado, tá? Então, a escolha dos materiais e o jeito certo de a gente conduzir a intubação é fundamental para o prognóstico desses pacientes. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que, em primeiro lugar, a gente precisa garantir a segurança do cenário e do profissional. O ideal é que todas as instituições tenham protocolos próprios de paramentação e desparamentação para que a gente possa garantir a nossa segurança e atender nossos pacientes da melhor forma, tá? A gente vai falar para vocês num outro momento sobre paramentação e desparamentação, mas ela basicamente consiste de paramentação de barreira máxima. Então seria avental impermeável, luvas, óculos de proteção, máscara N95 para paramentação e aerosóis e um face shield, tá? Para proteger você de gotículas. A intubação orotraqueal, junto com alguns outros procedimentos, como a reanimação cardiopulmonar, é um dos procedimentos que mais gera aerosóis. Então, pensando em nos proteger desses aerosóis do paciente contaminado, a gente vai mudar um pouco a nossa rotina de reanimação e intubação desses pacientes, tá? Então, a primeira coisa é você garantir que antes que você entre no quarto do paciente, você esteja adequadamente paramentado. A segunda coisa é que a nossa intubação orotraqueal agora ela vai ser a partir de uma técnica que a gente chama de intubação em sequência rápida, tá? O que é uma sequência rápida? O que é sequência e o que é rápida? Na realidade, basicamente, essa técnica é descrita por uma intubação na qual a gente não utiliza o artifício da ventilação com o ambu do paciente. Então, a gente vai procurar fármacos ou medicações que tenham um tempo de latência muito, muito curto para que a gente possa intubar esse paciente o mais rápido possível, tá? Evitando o reflexo de tosse, tá? E evitando que a gente ventile ele sobre máscara facial, para aí sim evitar a dispersão de aerosóis. Então, nesse momento, a gente não vai utilizar o dispositivo, o ambu, para ventilar o paciente, tá? Então, fazendo um paralelo de como a gente viu a técnica clássica, o que a gente vai fazer agora? Separar os fármacos, preparar a equipe, todos devidamente paramentados, posicionamento do paciente, tá? Checar o ventilador. Nesse momento já começa a primeira diferença. O ventilador ele precisa ter um filtro, que é um filtro antiviral e antibacteriano, chamado filtro EPA. Geralmente esse filtro ele fica instalado no ramo expiratório do ventilador. E quem cuida disso nas terapias intensivas geralmente é o pessoal da fisioterapia, tá? Você já vai estar adequadamente paramentado. A gente vai escolher as medicações que têm uma latência curta. Cada hospital tem o seu protocolo. Aqui a gente deixa como sugestão o mesmetomidato, a 0,3 mg por quilo. A succinilcolina como bloqueador neuromuscular, a 1,2 mg por quilo. O fentanil, de 1 a 3 microgramas por quilo como pré-medicação. E aqui a AMIB e outras entidades internacionais têm falado do uso da lidocaína e da cetamina para diminuir o reflexo das vias aéreas. A lidocaína é na dose de 1 a 1,5 mg por quilo e a cetamina é na dose de 0,5 a 1 mg por quilo, tá? Lembrando que nessas situações, como vai ser uma intubação em sequência rápida, que é uma situação que define que você precisa ter muita habilidade, o ideal é que você faça aquilo que você está mais acostumado a fazer. Não existe nenhuma receita de bolo. Isso são só algumas sugestões. Antes da gente intubar o paciente, então a gente vai deixar o ventilador pré-setado e programado, tá? Porque a gente não vai ambusar esse paciente, a gente vai conectar ele direto no ventilador. E o tubo orotraqueal, ele vai ficar moldado com um fio guia e selado em cima, para que na intubação ele não disperse aerosóis. Quando a gente for retirar o guia desse tubo traqueal, a gente vai utilizar uma pinça de tubo, tá? A gente pode envolver o tubo com uma gaze e pinçar o tubo, na tentativa de que a gente não tenha contato com o que vem de lá de dentro até a gente conectar no ventilador mecânico. Ao passo que a gente vai iniciar agora as manobras de intubação. Primeira coisa, posicionamento, materiais checados, pré-oxigenação. A gente não vai ambusar o paciente, a gente vai apenas vedar uma máscara com um saco reservatório e solicitar que o paciente respire fundo dentro dessa máscara por uns 3 a 5 minutos. A preferência de material aqui é a videolaringoscopia. Eu vou mostrar para vocês alguns dispositivos, mas ele é basicamente um laringoscópio ou uma lâmina de laringoscópio que é acoplada a uma câmera. Tá? Isso traz mais segurança para quem está intubando, então você não precisa ficar tão próximo do paciente, né, da boca dele ou da via aérea superior, onde vai se gerar mais uma área de contaminação. E isso aumenta a sua chance de intubá-lo na primeira tentativa, porque ele melhora a classificação de Cormack-Lehane, que nada mais é do que a visualização da laringe.
tá? Então, nos serviços que isso é disponível, a gente recomenda o uso de videolaringoscópios. Onde isso não é disponível, pode usar laringoscopia direta, não tem problema. A intubação deve ser feita pelo intubador mais experiente. Por quê? Porque é uma intubação que a gente vai fazer numa situação de insuficiência respiratória com grande risco de contaminação. Então, o ideal é que o intubador mais experiente do time faça essa intubação. A gente não vai ventilar o paciente, então quando a gente fizer a medicação, que seria o opioide e a lidocaína primeiro, a gente vai insistir para o paciente respirar fundo, tá? Na máscara fechada, com filtro. E não vamos abusar. Na sequência, a gente faz a dose do etomidato, que seria o hipnótico. O paciente ele vai perder a consciência e já vai entrar em apneia nesse momento. Nesse momento, a gente deixa todos os materiais prontos e quem estiver fazendo medicação pode realizar a dose do bloqueador neuromuscular, tá? O rocurona na dose de 1,2 mg ou a succinilcolina na dose de 1,2 mg por quilo também. A gente vai contar 1 minuto no relógio, então é importante que tenha de uma pessoa também de olho no relógio, te aviso quando der 1 minuto. E sem ventilar, a gente vai proceder à laringoscopia e à intubação desse paciente, tá? Na hora que a gente intubar, a gente insufla o balonete, o cuff, tá? E a gente também não vai utilizar o ambu nesse momento. A gente vai conectar o paciente intubado diretamente no ventilador mecânico. Se você está num lugar que você só tem um método de escuta para verificar se o tubo está bilateral, você pode auscultar o paciente tomando os devidos cuidados para você não se contaminar. Não é recomendado que você auscute, tá? Você pode usar um aparelho de ultrassom para ver o desnivelamento pleural bilateral, que você consegue manter uma certa distância do paciente, e a capnografia, que deve estar adequadamente posicionado após ao filtro, conectado no circuito de ventilação mecânica. Geralmente quem faz isso é o pessoal da fisioterapia, não é o médico que faz, mas a gente precisa tomar cuidado para não contaminar o sensor de capnografia, que geralmente não é descartável nesses hospitais, tá? E esse paciente vai ficar num circuito fechado de ventilação com os 2 filtros. Um filtro próximo ao tubo, que vai ter a função de aquecer e modificar o ar. E o filtro EPA, que é o filtro que vai estar no ramo expiratório do ventilador mecânico, que vai ter a função antimicrobiana e antiviral para proteção de geração de aerosóis contaminados enquanto esse paciente estiver entubado nesse ambiente que ele se encontra. Seja na UTI ou seja para ele ser transferido para outro momento.